Kate e vocês estão no Mundo da Livreira. Hoje nós vamos falar sobre o projeto Come Livros e o meu recadinho de hoje é para você que é um familiar, é um pai, é um responsável, é alguém que está cuidando de alguma criança ou adolescente que está envolvido no projeto. Então fica de olho que aqui a gente vai trazer algumas dicas para você contribuir muito para o sucesso desse projeto. Então, como vocês já sabem, o projeto Come Livros, ele é um clube de leitura que está indo para dentro das escolas e através de uma curadoria literária a gente vai contribuir muito para que os professores consigam trabalhar de maneira adequada, promover uma reflexão de acordo com a leitura, para que a gente forme um pacto de formação de leitores. Então, o que eu gostaria de pedir agora, nesse momento, é que a gente consiga estabelecer esse pacto. Não adianta apenas o professor estar envolvido no projeto. A partir de agora, você também está convidado para participar disso com a gente e para que nós possamos formar leitores críticos, criativos e que consigam também contribuir para a sua vida profissional, pessoal. Então é isso aí. Eu vou trazer algumas dicas aqui para educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, do que a gente pode fazer dentro de casa para contribuir com o projeto e para contribuir para formar um leitor desse tipo que eu tô falando, crítico, criativo e que consiga trazer a literatura para sua vida. Então vamos lá? A primeira coisa que nós devemos ter ciência é de que nós, os adultos de hoje, nós fomos criados numa sociedade onde numa educação onde não era prioridade formar leitores. Vocês se lembram daqueles exercícios de prontidão que a gente tinha que fazer? Tipo, cobrir pontinho, fazer um monte de... Ficava horas copiando o número até o final. Isso daí ainda é usado em sala de aula e não há problema nenhum. O problema é que a gente tem que entender que a gente vive num mundo completamente diferente. As crianças são completamente diferentes porque nós temos uma sociedade diferente. Nós temos recursos tecnológicos que transformaram completamente o indivíduo hoje. E aí o impacto na sociedade é inevitável, não é verdade? Então assim, você consegue imaginar a criança que você tem em casa, que consegue acompanhar tudo ao mesmo tempo. Ela tá ouvindo televisão, ela tá mexendo no celular, ela tá ouvindo sua conversa com a vizinha, tudo ao mesmo tempo, tá brincando de Barbie, tá brincando de carrinho, tá brincando de boneca, de cozinha, do que seja, e ela tá lá. Você consegue imaginar essa criança tendo que ficar 4 horas dentro de uma sala de aula só fazendo aqueles exercícios de prontidão que a gente fazia e conseguindo dar tudo dela para isso? Eu sinceramente não consigo. Eu acho que realmente a gente precisa trazer ferramentas pedagógicas mais transformadoras e diferentes, porque nós temos uma clientela diferente. Os alunos de hoje não são os mesmos que nós fomos. E o que acontece? Quando a gente tem ciência disso, a gente contribui para os nossos filhos terem sucesso nessa empreitada e pra gente também, porque a gente se mostra alguém com fragilidade, alguém que foi educado no modelo antigo e que o principal que os nossos professores da nossa época, o objetivo principal dos nossos professores era que a gente codificasse e decodificasse códigos, né? Então a gente tinha que ser alfabetizado, a gente tinha que aprender a ler. E aí, hoje já é outra visão. Hoje a gente não tem que se limitar apenas à alfabetização. A gente tem que fazer a alfabetização com o letramento. O que é o letramento? É a criança conseguir ler um texto, não só copiar, né, aquelas cópias gigantescas que a gente tinha que fazer, ou então olhar para aquele texto e só falar as palavras que ele está lendo. Ele precisa contextualizar, ele precisa entender o que ele está lendo. E esse é o processo de letramento. O processo de letramento, ele é muito maior do que só o primeiro ano, sabe? Ele começa desde pequenininho.
E aí a gente vai começar a falar da educação infantil. Por exemplo, livros para bebês. É muito comum, principalmente a gente está no mundo da livreira, esse canal aqui ele fala sobre uma livreira, uma pessoa que trabalha numa livraria, além de pedagoga, eu trabalho numa livraria. É muito comum a gente ter pessoas que chegam até a livraria e pedem livros para bebês. E os livros para bebês se limitam para essas pessoas, que são a maioria, vocês não são os únicos, eu aposto que vocês também pensam assim, que os livros para bebês eles têm que ser aqueles de pano, ou de banho, ou com bastante luz e cores e sons. Não é mentira não, é verdade, isso contribui muito. Todo o material pedagógico, tudo que eu tô falando aqui, eu desenvolvi o material me baseando na BNCC, e dentro da BNCC nós temos os campos de experiências, que eu vou falar aqui também, e a gente tem traços, sons, o eu, o outro, o nós, tem várias coisas que a gente precisa contemplar quando a gente traz ferramentas pedagógicas. Agora eu vou aliar isso tudo que a gente aprende com a BNCC, que todas as referências que ela coloca pra gente, com a literatura. E se tratando disso, quando a gente fala de livros para bebês são todos os livros que a gente consiga, todas as histórias que a gente consiga oferecer para uma criança. Os livros, quanto mais ele tem apelo visual, eles contribuem para que a criança consiga ver o mundo através das sensações. Então a gente tem o livro de textura, isso daí contribui muito, é muito válido, é bacana. Algumas coisas, tipo o livro que tem aquele livro que eu gosto de chamar de dicionário, né? Que vem lá, bola, vem escrito bola. Isso também colabora, mas a gente não pode colocar esses livros como os únicos livros no meio da criança. A gente precisa fazer as crianças se apaixonarem por histórias. Por exemplo, bola, no dia a dia ela vai saber o que é bola, né? Ela vai ver uma bola, ela não precisa de um desenho para saber. Se você como pai, como mãe, quer ter esse tipo de livro dentro de casa e quer conversar com a criança sobre isso, beleza, mas não se limite a isso, ofereça histórias também. Os livros de banho, como eu falei, são ótimos para sensação, você não precisa usar só no banho, você pode usar no dia a dia, a criança está colocando na boca o tempo todo, é legal, mas não se limite a isso. Senta com a sua criança, pega aquele livrão assim com várias histórias e lê para ela. Contos de fadas nesse momento são muito válidos. Eles trazem uma imitação que é muito válido para a criança, porque ela começa a fazer um link entre a fantasia com a realidade. Vocês querem ver um exemplo? Por exemplo, o Era Uma Vez, sabe? Quando a gente começa as histórias com Era Uma Vez, a gente já começa a condicionar a criança de que Era Uma Vez ela está mergulhando na fantasia. E aí tem alguns recursos no final de algumas histórias, tipo Viveram Felizes para Sempre, alguma coisa assim, que a criança ela volta para a realidade. Então a gente tem alguns recursos nas histórias que vai fazendo esse tipo de reposicionamento da criança, né? Agora eu estou na fantasia, agora eu estou na realidade. Isso contribui muito para que a criança consiga enxergar todas as regras que ela está vendo na fantasia e ensaiar para a sua realidade. E isso ela vai mudando o repertório comportamental dela por causa disso. Então, assim, livros para bebês são todos os livros de criança que a gente consiga oferecer. Pega um tempinho com a criança, leia com ela. Se você quiser livros mais sensoriais, utilize também, mas não se limite a eles, ok? Vamos trazer histórias, vamos falar de histórias com as crianças.